Bem-vindos, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um Mão na Massa, falando direto do CIEP Central. Você já conhece o CIEP? Bom, o CIEP é o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, que trabalha com educação, inovação, tecnologia digital de comunicação e informação. O CIEP Central fica aqui localizado na rua Padre Chico, número 420, na Pompeia. Hoje, nós já temos mais de 13 unidades pelo estado de São Paulo, para promover essas práticas inovadoras aí de educação. Eu acredito que tem um CIEP pertinho de você, viu? Tenho certeza disso. Bom, antes de começarmos a falar sobre a temática que vamos trabalhar hoje do Mão na Massa, eu vou apresentar um pouquinho dos espaços que nós temos aqui no CIEP. Nós estamos falando aqui direto do espaço Hub de Inovação. Aqui a gente trabalha com educação empreendedora, educação financeira e a resolução de problemas. Mas não temos só esse espaço 1, nós temos mais espaços. Nós temos o espaço 2, por exemplo, que trabalha com programação na prática. O que você pode aprender lá? Pensamento computacional, linguagem de programação e tudo isso por meio de gamificação. Olha que bacana, que divertido. Além disso, a gente tem o espaço 4, é o espaço da Cultura Maker. Você já ouviu falar sobre Cultura Maker? Então, é a produção, a elaboração, criação de objetos, de protótipos, no meio da criatividade, utilizando aí, trabalhando de maneira colaborativa e pensando sempre na sustentabilidade. Além disso, pessoal, a gente tem o espaço 5. O espaço 5 também trabalha a cultura, mas é a cultura digital. Olha, pensa, hoje em dia está tudo atrelado à tecnologia, né? Está tudo lá conectado à internet. O que você pode fazer lá, aprender e estar participando? Você vai trabalhar com o universo digital, de tecnologia de informação, comunicação. Você vai trabalhar com multiletramentos, educomunicação. Pensa, fazer aquele podcast que você está desenvolvendo um projeto lá na aula de língua portuguesa, hein? Ou fazer o seu videocast. Bom, você pode trabalhar muitas vertentes lá na cultura digital. Mas tem mais 2 espaços ainda que eu preciso falar para vocês. A gente tem o espaço 6, que é o espaço de robótica e modelagem. Se você é aluno da rede, gosta aí de robótica, eu convido você para vir conhecer esse espaço. Você vai trabalhar com linguagem de programação, mas agora colocando na prática por meio da placa Arduino e o microbit. E o 7º espaço, que é o último, mas não menos importante, né? Que vai trabalhar prototipagem e a fabricação digital. Lá a gente tem tecnologia de ponta. Você já ouviu falar sobre a impressora 3D? Então, aqui no CIEP a gente tem. E a mesa de corte a laser. Você ficou interessado? Eu acho bem legal, viu? Bom, se você ficou interessado, eu vou passar para você os canais de comunicação, para você estar fazendo o seu agendamento. É importante você lembrar que para vir visitar aqui o CIEP, seja para uma trilha, as ações formativas que nós temos aqui, as trilhas, a formação de professores e as mentorias, você precisa estar agendando, tá? A gente tem alguns canais de comunicação para isso. Você pode estar entrando na Secretaria Digital ou você pode estar acessando também o nosso número do WhatsApp. A gente tem o DDD aqui, é 011, o nosso número. Vou pedir para vocês colocarem o número aqui embaixo do WhatsApp, tá, pessoal? É 011, o DDD 011 975445056, ó. O número tá aqui embaixo, é só você anotar, tá? A gente tem mais um canal de comunicação, que é o nosso site, é Centro de Inovação, tudo junto, minúsculo, .com.educacão.sp.gov.br. E como a gente está falando em inovação, a gente também está na rede, né? A gente tem o nosso Instagram. A gente vai aguardar vocês seguirem a gente lá. Por quê? Porque lá você vai conseguir acompanhar a programação que vai acontecendo no dia a dia aqui do CIEP, tá bom? É @CIEP. @CIEP. Bom, gente, agora vamos ao que interessa hoje, né?
Hoje, o nosso Mão na Massa vai falar sobre um assunto que é muito atual e que está mexendo com a vida de todo mundo. A temática é inflação, IPCA e taxa Selic no seu dia a dia. Para isso, eu vou chamar o meu parceiro que trabalha comigo aqui no Hub de Inovação, é uma pessoa incrível, é o professor Maurício. Seja bem-vindo, professor Maurício. Boa tarde, professora Priscila. Tudo bem? Tudo bem. E você, como você está? Tudo bem, graças a Deus. Queria também saudar a todos, professores, alunos, gestores da Educação Pública Paulista. Sejam bem-vindos ao Mão na Massa. E a nossa aula de hoje vai falar inflação IPCA e taxa Selic e seus impactos no dia a dia. Você sabe o que é inflação, professora Priscila? Olha, professor Maurício, eu acredito que tem a ver com o preço dos produtos que a gente compra no nosso dia a dia. É isso mesmo? Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a inflação e seus impactos. Mas para isso eu quero ouvir você que está em casa, professor e aluno, tá certo? O que você entende por inflação. Então a gente vai para uma interação agora de 2 minutinhos. Vocês vão digitar aí no chat o que você entende por inflação. A gente volta, a professora Priscila vai ler para a gente as interações e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso daí, tá certo? 2 minutinhos e a gente já volta. Olha, o nosso chat aqui tá bombando, hein? Um monte de gente aqui interagindo conosco. Eu selecionei agora o comentário do aluno José Eduardo, ele é do 9º ano. E ele comentou que ele acredita que a inflação seja o aumento do preço. Ele deu até um exemplo. Ele foi ao supermercado, segundo ele, e ele sempre comprava 2 barras de chocolate, aí ele foi com um determinado valor. E aí, nessa última semana, ele só conseguiu comprar 1 barra de chocolate com o mesmo valor que ele comprava 2 barras de chocolate. Olha só que interessante. O aluno José Eduardo deu até um exemplo, hein, professor Maurício? O que você tem a dizer sobre isso? É isso mesmo? Então, vamos lá, Priscila. Vamos entender primeiro o que é a inflação, né, e como ela impacta. O fato de você ir ao supermercado, você ir à feira, comprar um determinado produto, verificar que esse produto aumentou, não caracteriza inflação, né? Então, por exemplo, ele foi lá, ele estava acostumado sempre com aquele dinheiro comprar o chocolate e, de repente, ele não consegue comprar aquela mesma quantidade. Até mesmo os pais dos nossos alunos, né, os nossos professores vão à feira, vão à padaria e, de repente, com aquela mesma quantia em dinheiro, não se traz mais a mesma quantidade.
o fato da gente ter o aumento apenas de um determinado produto não caracteriza inflação. De repente pode ter sido um problema de logística, um problema de clima, um problema de um aumento de um imposto, e isso pode ter feito com que o preço do produto se elevasse. No caso, para ser considerada inflação, a gente precisa ter o aumento generalizado dos preços. Ou seja, a gente precisa com que vários produtos tenham o aumento de preços, tá certo? E aí eu trouxe alguns exemplos que eu posso mostrar aqui na tela para todos vocês aí. Então, por exemplo, o arroz, o gás, né, o feijão, o combustível, tivemos aumentos sucessíveis aí, tá certo? Então, são produtos que, todos esses produtos, houve o aumento no mesmo tempo, e aí nós temos o efeito da inflação. Então, para ser caracterizada a inflação, ela precisa ocorrer o aumento generalizado dos preços e não apenas de um produto só, Priscila. Entendi. Então, por exemplo, o caso do José Eduardo, né? Que tentou comprar ali 2 barras de chocolate, que ele sempre comprava, né? Com o mesmo valor, é um produto só. Então, não configura inflação, é isso mesmo? Exatamente, tá certo? E aí tem uma coisa interessante que acontece na inflação. Por que ele não consegue comprar mais a mesma quantidade? Porque um dos efeitos da inflação é justamente a perda do poder de compra. Ou seja, antes, com o mesmo valor, você conseguia comprar uma determinada quantidade daquele produto ou de diversos produtos, porém, por conta do efeito da inflação, você perde o chamado poder de compra. Ou seja, você tem o mesmo valor, só que você não consegue comprar mais a mesma quantidade. Foi isso que aconteceu com ele. Então, ó, José Eduardo, respondida a sua pergunta, hein? Isso aí. Agora, vamos entender como é que funciona essa perda do poder de compra, né? Porque, por exemplo, você tem lá R$100, você vai todo mês na padaria, por exemplo, no mercado e compra alguma coisa com aqueles R$100. De repente, no outro mês, você já não consegue comprar a mesma quantidade. O que é essa perda do poder de compra? A perda do poder de compra é a capacidade de você levar a mesma quantidade de produtos naquele mesmo valor que você tinha antes, tá certo? Então, eu trouxe um exemplo aqui para ilustrar para vocês. Vamos supor que você junta todo mês aí R$300, né? O seu pai, sua mãe, você mesmo, junta R$300 para ir ao mercado todo mês. E aí percebe que num determinado mês você consegue comprar, no mês seguinte um pouquinho mais, só que de um ano para outro, você percebe que você já não consegue comprar a mesma quantidade. O que aconteceu? O efeito da inflação, ou seja, a perda do poder de compra. No exemplo que eu coloquei aí no slide, você vai conseguir perceber isso daí. Então, vamos considerar uma inflação de 2021 aproximada de 10%, tá certo? Então, você tinha ali R$300, então você encerra 2021 com os R$300, guardando todo mês para você ir no mercado e tudo mais. Só que essa inflação, ela foi de 2021, isso é um número real, ela foi de aproximadamente 10%. Então, o que acontece com o seu poder de compra? Você perde o seu poder de compra em 10%. 10% de R$300 equivale a R$30. Então, você continua com os R$300 na mão, né, com aquela cédula de dinheiro, porém o seu poder de compra ele é reduzido para R$270. Por isso que muitas pessoas, elas quando vão ao mercado, principalmente de um ano para outro, ela percebe essa grande diferença, esse grande impacto. Ela leva a mesma quantia em dinheiro, mas ela percebe que não traz a mesma quantidade. E aí tem uma coisa interessante, por isso que a gente ouve falar tanto de reajuste salarial. Então, o aposentado, pensionista, né, determinadas categorias profissionais, todo ano tem o chamado reajuste salarial, o aumento do salário. Para que isso acontece? Justamente para tentar repor essa perda do poder de compra por conta da inflação. Entendi. Então, por exemplo, quando eu ia ao supermercado em 2021, fazia a minha lista de compras, né, dos produtos que eu precisava consumir ali da minha cesta básica. Hoje, eu vou com o mesmo valor e já não consigo comprar os mesmos itens pelo valor que eu comprava em 2021. Então, a inflação, ela vai inserir efetivamente em cima disso, é isso, né, professor? Exatamente. Então, você vai perder aquele percentual. O ano passado, a inflação, ela fechou 2021 em aproximadamente 10%. Então, ou seja, nós começamos 2022 com 10% a menos do nosso poder de compra. Isso aí. Entendi. Tá certo? E o que seria o IPCA? Como que a gente pode estar descrevendo isso? E aí, uma coisa interessante. Como é que a gente faz para representar, tá certo? A
a inflação? Qual é o índice que a gente utiliza para representar a inflação? Tá? A gente utiliza o chamado IPCA. Deixa eu só voltar aqui. Isso aí. A gente utiliza uma sigla chamada IPCA, tá certo? Que a gente vai ver daqui a pouquinho o significado dessa sigla. Mas antes, a gente só precisa entender como é que funciona o mercado, como é que esse preço ele sobe, né? Como é que funciona isso? Existe uma lei chamada Lei da Oferta e da Demanda, tá certo? Oferta, só para a gente poder entender, a oferta é tudo aquilo que está sendo disponibilizado no mercado. Então pensa, eu, pessoa física ou pessoa jurídica, uma empresa, ela disponibiliza no mercado um determinado tipo de produto ou serviço. Um cabeleireiro, um posto de combustível, um supermercado, ou seja, disponibiliza um produto ou serviço. E procura ou demanda é a procura por aquele determinado tipo de produto ou tipo de serviço. Então, o pessoal que vai no cabeleireiro ou na cabeleireira, que vai no supermercado, que vai abastecer no posto de combustível, tá certo? E aí, como é que funciona essa lei no mercado? Como é que funciona essa balança, né? O ideal é sempre que a oferta esteja igual à demanda, mas não é bem isso que acontece. Normalmente, quando nós temos uma oferta grande, ou seja, muitos produtos à venda, a gente tem, do outro lado, normalmente uma procura menor por aquele produto. Quando a gente tem uma oferta muito alta e poucas pessoas interessadas em comprar, qual é a tendência do preço? Cair, o preço diminuir, tá certo? Isso você pode ver, por exemplo, nessas lojas, supermercados, né, que eles fazem aquelas promoções quando se tem produtos, grandes quantidades de produtos e poucas pessoas interessadas em comprar. Então, muita oferta, pouca demanda, ou seja, pouca procura, a tendência é o preço cair. Agora, isso também pode acontecer o contrário, ou seja, eu posso ter pouca oferta, ou seja, pouco produto ou serviço disponibilizado ao consumidor, e eu posso ter muita gente interessada em contratar aquele produto ou comprar em contratar aquele serviço ou comprar aquele produto, como é o caso, por exemplo, da energia elétrica no Brasil, né? Nós sabemos que o nosso país ele não tem energia elétrica suficiente para toda a população, tanto que quando há escassez, o país vai lá e compra mais energia. Então, ou seja, eu tenho pouca oferta, mas eu tenho muita demanda, eu tenho muita gente interessada em comprar esse tipo de serviço. E aí, nesse caso, o preço ele sobe. Então, por isso que muitas das vezes nós temos esses aumentos elevados de preço por conta desses indicadores. E é assim que o comércio funciona. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o índice, né, sobre a sigla IPCA, a inflação ela é representada pela sigla IPCA, como vocês podem ver aí na tela, tá certo? Índice de preço ao consumidor amplo, é o significado dessa sigla, e ela é representada em forma de um percentual, em forma de uma porcentagem, tá certo? Então, a gente vai sempre identificar como 1%, 2%, 5%, ela vai ser sempre dada em forma de percentual. Eu vou até pedir uma observação, uma retificação aí, que na escrita eu acabei colocando aí percentual, né? Eu acabei misturando porcentagem com percentual e acabou virando essa mistura. Mas o certo é ou é percentual ou é porcentagem, porque o percentual é uma parte de alguma coisa do inteiro. Na verdade, professor Maurício, você criou ali um neologismo, né? Pessoal aí de linguagem, da língua portuguesa, quando a gente cria uma palavra nova por meio de palavras que já existem. Então, o professor Maurício, ele errou acertando, criou um neologismo. Parabéns! Isso aí, obrigado. Hashtag fica a dica aí para a aula de língua portuguesa, tá certo? Agora, o que acontece? Para que a inflação ela precisa ser controlada, porque senão a gente vai chegar àqueles momentos que a gente viveu no Brasil, no 1980, 1990, mais ou menos, a gente vai viver aquelas épocas da chamada hiperinflação, que o pai de vocês, né, avós, pessoas com mais idade vão lembrar da época que ia no mercado, ia no supermercado e o fiscal estava toda hora trocando o preço dos produtos, tá certo? E aí o que acontece? Existe um órgão do governo, que é o chamado Banco Central, que ele é responsável por acompanhar esses indicadores, ou seja, o índice da inflação.
E aí ele estabelece para todo ano metas. Então a gente tem uma meta para o ano de 2020, meta para 2021, 2022, e nós temos meta por alguns anos à frente. Nós já temos meta para 2023, 2024 e 2025. Então, qual que foi a meta? Eu trago essa informação que é interessante a gente entender, já que a gente está falando de inflação e tudo mais, entender um pouquinho da questão dos números, né? Eu trouxe aqui essa informação na tela para vocês. Nós vamos ver que existe uma expectativa para essa meta e a realidade. A expectativa é o que o Banco Central acha que vai acontecer, né, e trabalha para isso, e a realidade é o que realmente aconteceu. Então a gente percebe, por exemplo, que em 2021, a meta para o ano de 2021, segundo o Banco Central, era de 3,75 para a inflação, para o IPCA. Porém, nós fechamos 2021 com uma inflação de um pouco mais de 10%. Foi justamente esse percentual que a gente usou naquele exemplo lá dos R$300, tá certo? Então, a meta era 3,75%, um pouco mais de 3%, só que nós fechamos com um pouco mais de 10% ao ano, tá certo? Isso do ano passado. Pensando que a gente já fechou um ano com um IPCA muito elevado, a gente começa 2022 já pensando, né, o Banco Central já começa em pensar em formas de conter essa inflação, Priscila. E aí o que acontece em 2022? Nós temos também a meta para 2022 e a expectativa. A meta para 2022 começou em 3,5%, tá certo? Porém, há indícios que ela chegue até 6,5%, tá? Segundo os últimos números aí do começo de 2022, parece que o Banco Central vai mudar essa meta. Porém, até o último dado oficial que nós temos, que é do mês de março de 2022, a inflação ela já está um pouco mais de 3%, tá certo? Então, o Banco Central ele já começa a ficar de olho nisso, porque é um alerta para que a gente não termine o ano com uma inflação muito elevada, como aconteceu o ano passado. Certo? Que interessante, professor Maurício. E tem como controlar, tem como saber, tem como a gente se planejar para os próximos meses, para os próximos anos? Porque, como você falou, o Banco Central, ele já calcula, né? Já faz essa perspectiva para os próximos meses e até mesmo para o próximo ano. E a gente? O que a gente pode fazer? Como que controla isso? Exatamente. O Banco Central, ele é um órgão que precisa ficar de olho ali no que está acontecendo no mercado. Então, ele precisa tentar atingir a meta estabelecida. Pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas ele precisa atingir a meta. Então, para isso, sim, existe um controle do Banco Central. Ele tem um instrumento que ele utiliza para conter a inflação, que é a famosa taxa Selic. Não sei se você já ouviu falar, Priscila. Eu já ouvi falar. Eu costumo ler muitos noticiários, né? Mas eu não sei exatamente o que significa. Será que os nossos alunos sabem? Boa pergunta. Vamos fazer o seguinte, então. A gente já falou o que é inflação, já entendemos como a inflação funciona e agora a gente vai descobrir que existe uma forma de conter a inflação utilizada pelo Banco Central, que é através da taxa Selic. Você, aluno e professor, sabe o que é taxa Selic? Participa agora do chat, deixa a sua opinião. A gente vai fazer uma interação de 2 minutinhos, a gente já volta, tá certo? Aguardo você daqui a pouquinho.
Pessoal, quero agradecer aqui, ó, muitos alunos, professores mandando aqui mensagem para a gente. Eu selecionei agora a mensagem da Maria Paula, mas, pessoal, a mensagem de todos é importante, tá? A Maria Paula, ela acha o seguinte, ela acha que a taxa Selic é algum tipo de taxa, algum imposto, ela é do primeiro ano do ensino médio. Ela tá certa, professor Maurício? Então, vamos lá, Priscila, vamos entender um pouquinho do que é essa famosa taxa Selic, né? E não vamos misturar as situações aí. A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros do nosso país, tá certo? Então, ela que vai definir a taxa básica para empréstimos, financiamentos e investimentos, tá certo? Os bancos utilizam essa taxa como referência para que possa fazer empréstimos às pessoas físicas, às pessoas jurídicas, para que possam ser utilizadas em financiamentos, por exemplo, financiamento imobiliário e até mesmo em aplicações financeiras, tá certo? Quando a gente ouve falar, está rendendo tanto de juros e tal, essa taxa é uma taxa referencial. Além disso, o Banco Central, que é aquele órgão do governo que eu falei que fica de olho na inflação, utiliza a taxa Selic como um controle para a inflação, como uma chamada política de controle, política monetária para controle da inflação, tá certo? Então a Selic ela tem essa finalidade, além de servir como uma taxa referencial, uma taxa básica de juros para o nosso país, ela também serve para controlar a inflação, tá certo? Agora vamos ver como é que ela funciona na prática, né? Vocês podem ver aí na tela esse desenho, é até um recorte, né, do próprio Banco Central, que explica o seguinte. A taxa de juros, ela funciona assim. O Banco Central vai definir a taxa baseada no quê? Na inflação do momento do país, tá certo? Então, o Banco Central ele se reúne em determinados períodos do ano, tá? E estipula a taxa para aquele período de acontecimento. Então, ele sobe a taxa. Quando ele sobe a taxa Selic, ele desestimula o consumo. Por que ele desestimula o consumo? Porque o crédito fica mais caro. Então, as pessoas, para pegar dinheiro emprestado, para fazer financiamento, para fazer empréstimo, torna-se mais caro, os juros fica mais caro, o dinheiro fica mais caro. Então, nesse caso, ele subindo a Selic, ele desestimula o consumo. E lembra naquela comparação que eu falei da oferta e da demanda? Se eu tenho poucas pessoas comprando, eu tenho muitos produtos para vender. Então, eu forço com que o mercado, né, com que o comerciante, com que a empresa ou prestador de serviço diminua o seu preço também. Então, a Selic ela sobe para quê? Para desestimular o consumo e fazer com que a inflação tende a cair, tá certo? E agora tem a outra situação. A gente pode descer a Selic, né? Diminuir a Selic, e aí o que vai acontecer? Eu vou estimular o consumo, que foi isso que aconteceu na época da pandemia, tá certo? Vocês vão ver daqui a pouquinho, nós começamos o ano de 2021 com uma taxa Selic de 2%. Tá certo? E aí, por que o governo ele deixou essa taxa baixa? Porque era o momento que os comércios estavam fechados, muita gente não estava trabalhando, então a gente precisava estimular o consumo. Então, para isso, o Banco Central vai lá e diminui a taxa Selic, tá certo? E aí ele sempre vai fazendo esse controle baseado no quê? Baseado na inflação do país. Deu para entender, Priscila? Deu para entender. Por exemplo, a taxa Selic também pode cair, como você já deu esse exemplo. Sim. A gente tem alguma previsão para o próximo ano? Como que vai ser isso? Você poderia estar explicando para a gente, professor? Exatamente. E aí eu trouxe esse gráfico aqui que vai ilustrar um pouquinho para a gente um pouquinho dessa transição da taxa ao longo dos meses, tá? Eu peguei o indicador do ano de 2021, que é o que a gente está usando como comparação, até o atual momento, tá? Você vai perceber que lá em janeiro de 2021, nós iniciamos o ano com uma taxa de 2%. Por quê? Porque aquele momento que eu falei, a gente estava no momento de pandemia, o comércio não estava, a maioria do comércio estava fechado, eu precisava estimular o consumo, né? Então o Banco Central foi lá e deixou uma taxa baixa. E aí, ao longo dos meses, ele foi aumentando essa taxa. Por quê? Porque começou a haver aos poucos a procura, porque foi se inserindo dinheiro na economia, na sociedade, né?
e as pessoas começaram a consumir. Então, o que o governo faz? Ele começa a elevar a taxa Selic, uma vez que essa inflação, ou seja, essa procura demasiada por produtos e serviços começa a subir também, tá certo? E aí vocês vão perceber que nós terminamos o ano de 2021 já com uma taxa Selic de um pouco mais que 9%. Então, a gente começa o ano com 2% e termina com um pouco mais de 9%, tá? E aí, para começar a conter os efeitos da inflação que você vai ver daqui a pouquinho, nesse aumento que a gente teve, lembra que eu falei que a inflação o ano passado terminou em um pouco mais de 10%. Para conter essa inflação, o que o Banco Central faz, Priscila? Ele começa a subir um pouco mais a taxa Selic. E aí vocês vão perceber que a última informação que nós temos, o último dado que nós temos, que é do mês de março, da taxa Selic, nós estávamos com a taxa de 11,75%. Tá certo? E a previsão, nós vamos ter uma reunião do Banco Central agora, quarta-feira, tá certo? Que vai divulgar uma nova taxa. Segundo informações do mercado, tá? Essa vai ser a última alta da taxa Selic desse ano. A tendência é que depois dessa última elevação, a gente tenha uma queda nessa taxa básica de juros. Mas há rumores, tá certo? De que a taxa ela vai sofrer um aumento de 1 ponto percentual ou um pouquinho mais. Então, a gente pode ter uma taxa Selic agora, na próxima semana divulgada pela imprensa, de 12,75% ou um pouco mais de 13%, tá? Então, foi até o que eu coloquei aí no gráfico, que a gente pode chegar aí a alcançar uma taxa básica de juros em 13%. Ah, entendi. Então, a taxa Selic está atrelada à inflação, ao IPCA, é isso? Tem uma relação direta, certo, professor? Perfeito, exatamente, tá certo? As duas se completam, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque para que eu possa conter a inflação, eu preciso mexer na taxa Selic, tá? Então, o Banco Central ela utiliza a taxa Selic como forma de controlar a inflação. E aí eu trouxe agora algumas informações só para a gente poder fazer essa correlação que você comentou, Priscila. Então eu trouxe as informações do ano de 2020, 2021 e analisando já o cenário de 2022. A gente consegue observar que em 2020 a inflação, o famoso IPCA, terminou com um pouco mais de 4%, né? Então a gente encerra o ano de 2020 com uma inflação de um pouco mais de 4%. Olha o fechamento da taxa Selic. Olha quanto está a taxa Selic. 2%. Por quê? Eu tenho uma inflação baixa para uma taxa de juros baixa. A gente consegue perceber que de 2020 para 2021 houve um aumento na taxa. Houve um aumento na inflação. Então, o que eu preciso fazer com a taxa Selic? Eu preciso subir a taxa Selic também para controlar essa inflação. Você vai perceber que em 2021 a gente fecha com um pouco mais de 10%, já a taxa Selic a gente fecha o ano de 2021 com um pouco mais de 9%, tá certo? E aí o que acontece? Lembra que eu falei? Nós fechamos 2021 com o IPCA, com a inflação, um pouco mais de 10%. Então, o Banco Central precisa começar o ano elevando a taxa Selic já para começar a conter essa inflação, tá certo? Então, 2022, a gente já começa com uma taxa Selic com um pouco mais de 11%, podendo chegar essa semana, né? Vamos aguardar notícias, podendo chegar até 13%, porém com uma inflação já mostrando um aumento em um pouco mais de 3%, tá certo? E essa informação da inflação é referente ao mês de março, né? Porque a inflação de abril a gente vai conhecer agora nos próximos dias de maio. Então, o terceiro mês do ano a gente já fechou com o IPCA com uma inflação de um pouco mais de 3%, Priscila. Que interessante isso. A gente vê que a matemática ela está no nosso dia a dia, educação financeira, né? Para a gente saber estar administrando melhor o nosso dinheiro. E agora, você acha que os alunos que estão em casa, eles entenderam bem isso? O que você acha, Maurício? Olha, agora que vai começar o grande desafio, tá certo? Nós já entendemos o que é inflação, o famoso IPCA, né? Já entendemos também a Selic, analisamos a relação entre os dois. Agora o desafio vai para você, nosso aluno da Rede Estadual Pública de São Paulo, tá certo? O mão na massa, ou seja, essa atividade vocês vão
resolver ela, eu vou explicar daqui a pouquinho, vocês vão resolver essa atividade, né? Vocês vão tirar uma foto dessa atividade e vai postar em sua rede social com a hashtag CIEB, tá certo? E aí depois nós vamos acompanhar as devolutivas realizadas por vocês. Como é que funciona essa atividade? Vocês estão vendo aí na tela, eu enumerei 4 tipos de produtos e serviços, tá certo? Dos 4, vocês vão escolher 3 desses 4, tá? E aí vocês vão escolher formas de como nós poderíamos resolver os problemas da inflação desses produtos. Então, por exemplo, lembra que lá quando eu estava explicando sobre a inflação no caso da energia elétrica, um dos problemas do nosso país é porque nós temos pouca energia para muita gente consumindo. O Brasil teria outras formas de geração de energia? Será que, de repente, um trabalho de conscientização da população brasileira para o consumo, para evitar o consumo excessivo de energia, também seria uma alternativa? Não sei. Isso daí é uma atividade na prática que vocês vão resolver, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Dos 4 produtos e serviços que eu coloquei, vocês vão escolher 3 e apontar possíveis soluções, porque a temática aqui do Hub de Inovação, né, Priscila? Hub de Inovação é isso, a gente resolve problemas, tá certo? E aí vocês vão apresentar soluções para os 3 itens que vocês escolheram, tá certo? Depois você tira uma foto, vai lá na sua rede social, sobe a foto, né? E coloca a nossa hashtag CIEB. Vai ser um prazer a gente estar acompanhando as atividades de vocês, tá certo? Lembrando que a taxa Selic é apenas um instrumento utilizado pelo Banco Central. O governo também tem uma participação importante através de outras iniciativas, ok? Priscila, eu vou encerrando a minha participação por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham entendido sobre o que é inflação, o que é taxa Selic, mas o programa ainda não acabou, tá certo? Estou só encerrando a minha participação. Continue aí, hein? Isso aí, eu vou passar agora para a professora Priscila, que vai falar um pouquinho sobre as habilidades desenvolvidas durante esse programa, vai fazer um novo convite para vocês virem ao CIEB, vem conhecer aqui o Hub de Inovação, vem fazer uma mentoria com a gente sobre educação financeira, estudar um pouco mais sobre esse universo de investimento, Selic, inflação. Vai ser um prazer receber vocês aqui. E a partir de agora eu passo a palavra para a professora Priscila. Muito obrigado, pessoal. Olha, primeiramente eu quero agradecer o professor Maurício, né? A gente conseguiu entender melhor como que funciona a questão da inflação, do IPCA, da taxa Selic no nosso cotidiano. Isso vai impactar na nossa vida, no nosso dia a dia mesmo, né, pessoal? Aí com a família de vocês. Bom, primeiramente, a gente já está ansioso aqui para ver as atividades. Não esqueçam de postar, tá? Mais uma vez, eu quero convidar vocês, todos da rede, a vir conhecer o CIEP. Vale muito a pena. Lembrando que a gente trabalha com inovação, com tecnologia digital de comunicação e informação aqui na rede, tá? E nós temos mais de 13 unidades. Então, de repente, se você não está na cidade de São Paulo, você consegue visitar uma unidade mais próxima de você, tá? Aqui no CIEP Central, nós estamos na Pompeia, na rua Padre Chico, número 420, tá? Não se esqueçam de entrar em contato pelos canais de comunicação. Nós também já temos as habilidades que foram trabalhadas aí nessa atividade que o professor Maurício propôs e que a gente estava dialogando aqui. Então, professor, então, aluno, lá no repositório do Centro de Mídias, você consegue ter acesso a todos esses slides, a tudo isso, tá? Bom, já vou agradecendo a participação de todos, tá? Vou pedir para vocês deixarem um comentário de vocês, avaliar nosso trabalho, avaliar a nossa aula. É muito importante esse feedback de vocês, tá? Para isso, se você quiser comentar, ó, o que você achou dessa aula, dessa proposta do CIEP, pega lá o seu celular, seu leitor de QR Code, acessa aí e deixa seu comentário, tá, pessoal? A gente está aqui em constante evolução. Gratidão a todos e a gente vai aguardar vocês pro próximo Mão na Massa. A gente já está pensando no tema, já está construindo ele e ele vai estar muito, muito interessante, viu?
Obrigado, professor Maurício. Eu que agradeço, Priscila, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, alunos, professores e gestores. E semana que vem tem mais um programa Mão na Massa, tá certo? Aqui no CIEBP, ao meio-dia. Não perca esse programa. Obrigado, Priscila. De nada, eu que agradeço. Pessoal, tchau, tchau. Aguardo vocês no próximo Mão na Massa. É isso aí. Tchau, tchau.